Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com Marco Teles, do Europe Direct Madeira, é o coordenador. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. É obrigatório, vamos falar da invasão russa à Ucrânia, dessa agressão bélica. Como é que olha para tudo isto, Marco Teles? Pronto, acho que a Marta já disse tudo, não é? Uma invasão, acho que foi a expressão realmente é correta, embora se tivesse dado, de certa forma, o benefício da dúvida à semana passada, quando tudo começou, mas de facto não restam dúvidas sobre isto. Aliás, há neste momento muitas incertezas, não é? Na verdade, a única coisa que nós sabemos, dado como certo, é que é o facto de nós termos à frente desta operação alguém que apresenta um déficit de racionalidade bastante grande e, acima de tudo, um déficit de humanismo e de bom senso. E, portanto, entramos aqui numa situação bastante complicada de uma invasão de um país que é soberano, um Estado soberano, e, portanto, não há absolutamente nada que se possa evocar para justificar esta situação que estamos agora a viver. Imprevisível, uma situação imprevisível, ainda acrescida da questão da ameaça nuclear. Sim, uma situação, eu acho que o imprevisível aqui é realmente a palavra de ordem, porque acho que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia antecipar um cenário deste, ainda que realmente nas semanas que antecederam esta situação havia de facto um conjunto de exercícios russos junto à fronteira, mas antever que chegássemos a este ponto, não. Efetivamente, tivemos esta situação e depois uma invasão com a desculpa, digamos assim, que era, no fundo, prestar apoio às duas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk. Obviamente que não foi essa realmente a razão. Depois colocou-se aqui a razão também como justificação a desmilitarização e a adesão à NATO, e a verdade é que, de facto, a Rússia continuou sempre nos seus intentos neste processo de invasão e, portanto, é realmente uma situação bastante complicada e, como a Marta referiu, com esta ameaça do nuclear, torna tudo ainda mais dramático. Aliás, como esta noite aconteceu, com bombardeamentos muito próximos de centrais nucleares. Convém não esquecer que a Ucrânia tem, de facto, centrais nucleares. Que são para a produção de energia. Para a produção de energia, mas que cria aqui um receio acrescido, dada a possibilidade de haver, enfim, intencionalmente, espero que não, mas possa haver, eventualmente, atingir uma destas centrais e termos aqui, então, um desastre bastante grande. A resistência ucraniana tem, de certa forma, surpreendido o mundo e tem sido aquilo que tem atrasado um pouco os planos de Putin. Sim, sem dúvida. É curioso, quando se iniciou esta invasão, rapidamente começaram a aparecer na comunicação social aqueles comparativos de uma Ucrânia com uma Rússia, e, portanto, o poderio russo é evidente que é muito superior à capacidade militar da Ucrânia, mas, de facto, o povo ucraniano tem surpreendido. Não se deu por rendido, tem demonstrado uma resistência enorme com os meios que têm ao seu dispor, e isto, de certa forma, tem sido importante não só para também chamar a atenção da opinião pública, mas também para dar tempo para, por outras vias, a comunidade internacional e a própria União Europeia tentar, de certa forma, resolver esta situação. Talvez para que as sanções económicas possam resultar ou ter reflexos na economia russa. Sim, as sanções económicas, como sabe, nós já vamos neste momento por parte da União Europeia em 3 pacotes de sanções. Foi essa a principal reação europeia, também aquela que seria possível? Foi essa uma das reações europeias. É óbvio que a primeira foi o repudiar esta ação, foi também tentar, pela via diplomática, evitar que chegássemos a este ponto e chamar a atenção, neste caso da Rússia, para uma invasão que não tem qualquer fundamento,
mas não sendo possível, foi preciso tomar medidas mais severas. Começou por um pacote de sanções económicas que têm sido sucessivamente agravadas face à situação da Rússia e, portanto, o próprio presidente russo também a manifestar que esta ação irá durar o tempo que for necessário. Portanto, já vamos em 3 pacotes de sanções e, como a Marta disse, as sanções económicas não surtem efeito de um dia para o outro. Algumas são já visíveis os efeitos, curiosamente, porque são de facto muito duras, muito pesadas, mas é natural que, com o passar do tempo, essas sanções económicas vão-se notar os efeitos ainda mais. Sim. Pela primeira vez também na história da União Europeia há o financiamento ou o apoio financeiro e militar. Sim, porque à lá está, Ucrânia. porque só as sanções económicas não seriam suficientes e, portanto, pela primeira vez a União Europeia tem uma postura aqui um pouco diferente, não só com um apoio financeiro, mas também com a cedência de material militar de apoio à Ucrânia, uma vez que presencialmente a União Europeia não está lá com nenhum exército, como de resto nenhum outro país, portanto, desse ponto de vista a Ucrânia está, digamos que por sua conta. Mas esse apoio existe, bem como um outro que, aliás, surgiu desde o primeiro momento e que é fundamental, absolutamente fundamental, que é o apoio humanitário. E desse ponto de vista eu creio que não se pode apontar de facto o dedo da União Europeia, porque temos estado na linha da frente neste apoio humanitário aos ucranianos. Aliás, há um apoio que se revela na população até, no aderir algumas ações humanitárias. Eu acho que isso também é uma daquelas certezas que nós temos, é que de facto nós olhando para a comunidade internacional, a União Europeia em particular, quer dizer, o sentimento generalizado da opinião pública é realmente de repudiar esta ação dos russos, ou do presidente russo. Eu preferia não falar aqui do povo russo, não ter tudo no mesmo saco, porque até não é verdade. Até porque há resistência do próprio povo exatamente, russo. Até porque isso é um aspecto que eu acho realmente merece também um destaque, é não só a resistência ucraniana, claro que sim, mas ser o próprio povo russo que faz manifestações na via pública, de forma ordeira, a alertar para o fim da guerra, para a necessidade de avançarmos para o fim da guerra. E repare, isto é um ato de uma enorme coragem. Já agora também, permita-me, Marta, só referir uma coisa. Há outro tipo de ação também decorrente do próprio povo russo que também é importante, que é manifestações contra a guerra, mas por via das redes sociais. E repare, não estou a falar de um cidadão qualquer, estou a falar, por exemplo, como aconteceu nesta semana, da segunda geração dos oligarcas, portanto, filhos ou filhas de oligarcas russos, de pessoas milionários, bilionários, pessoas muito bem posicionadas, influentes e até junto próximas do Kremlin, ao poder. Próximas, inclusivamente a filha do próprio porta-voz russo, esta semana publicava numa rede social um apelo do fim à guerra, aliás, mensagem que rapidamente desapareceu dessa mesma rede social. Mas isto é curioso, há aqui uma geração de facto mais nova que não se identifica com esta atitude do Kremlin, e esse aspecto também é muito importante. Teremos, ou terá a população mundial, a nossa em particular, a consciência de que esta situação vai ter reflexos na economia europeia, na economia familiar? Eu acho que sim, quer dizer, é uma questão quase racional. Nós não podemos pensar que todo este apoio mesmo da União Europeia que está a acontecer, todas estas sanções económicas que estão a ser impostas à Rússia, que isto não tem reflexos na economia europeia. Inevitavelmente vai ter. E, há um custo a pagar. Eu quando digo que vai ter reflexos na economia europeia, digo que vai ter influência no nosso bolso. Sim. Ou como é óbvio, quer dizer, no custo, eventualmente no aumento do custo de vida, no aumento do preço dos combustíveis, que é lógico, é quase inevitável, vamos sentir essa situação. Portanto, é óbvio que há, como disse, um preço a pagar, mas que não há outra solução, porque de facto o que está em causa aqui são valores essenciais que nós não podemos simplesmente virar as costas e ignorar o problema. Marco Teles, o que é que destacaria da ação do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia? Bem, a Comissão Europeia basta acompanhar, desdobrou-se esta semana, por exemplo, em visitas, nomeadamente aos países, pessoalmente feita pela Presidente da Comissão e comissários, nomeadamente nos países vizinhos, de influência, onde esta situação está a acontecer, os países que de resto estão a ser mais afetados, digamos assim, a receber os refugiados, a Polónia, a Hungria, a Roménia. Portanto, essas visitas têm sido feitas para tomar, no fundo, consciência, avaliar a situação no terreno e ver as necessidades reais de assistência e de coordenação que a União Europeia possa fazer.
mas temos também, obviamente, o Parlamento Europeu, que nesta semana, portanto no dia 1, reuniu e que votou uma resolução que não é, de facto, vinculativa, mas que convida a Rússia a acabar rapidamente com esta situação, e a grande maioria dos deputados, 637 para ser mais preciso, tiveram unidos e votaram sim nesta resolução. Portanto, e atenção que estamos a incluir aqui deputados desde a extrema-esquerda à extrema-direita, que é quase uma questão de elementar bom senso repudiar esta ação russa sobre os ucranianos. Há que referir a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia. Esse pedido foi formalizado nestes dias e depois há outros países que manifestam igual de intenção e que são daquela zona de influência geopolítica, nomeadamente a Geórgia e a Moldávia. Pois, nós de facto tivemos aqui numa primeira situação o pedido de adesão da Ucrânia, já foi feito, e tivemos agora mais recentemente de facto a Moldávia e a Geórgia. E porquê também estes dois países? Porque vem no seguimento também de uma afirmação feita por Emmanuel Macron nos contactos que também tem estabelecido com o Kremlin, não esquecendo que realmente a França está a presidir o Conselho da União Europeia neste primeiro semestre, e segundo Macron, ele referia que eventualmente estes dois países poderiam ser, estas duas antigas repúblicas soviéticas poderiam ser o próximo alvo do senhor presidente russo. E, portanto, como a instabilidade reina do outro lado e neste momento é completamente imprevisível, completamente impossível perceber o que vai na cabeça daquela personagem, eu diria que, de facto, antecipando e jogando um pouco pelo seguro, estes dois países formalizaram também o seu pedido de adesão à União Europeia. A União Europeia será confrontada nos próximos tempos com a necessidade de agilizar estes processos de adesão. A situação não é tão fácil de resolver quanto isso. Isso leva-nos à questão do processo de adesão à União Europeia, exatamente, que é moroso, complexo. E a palavra-chave é essa, que é um processo, não é um evento. Ou seja, não é um convite a uma manifestação de uma intenção que se possa resolver no dia ou uma semana ou um mês. Portanto, é um processo que de facto leva anos, às vezes muitos anos, a ser concretizado, que implica também um desempenho excepcional por parte do país candidato. Porquê? Porque, no fundo, ele vai ter que respeitar um conjunto de regras e para poder integrar esta família europeia. E, portanto, no caso até da Ucrânia em particular, nós estamos a falar aqui de um país que está numa situação, neste momento, em guerra, não é? Sim. E, portanto, de todo, à luz daquilo que é a lei europeia, as exigências, não seria nunca possível atribuir esse estatuto de país membro da União Europeia. Uma coisa é o pedido de adesão, que aliás tem 4 etapas, tem a apresentação do pedido de adesão, tem a candidatura em si, há depois toda uma fase de negociações e depois então tem propriamente dita a adesão. Neste momento o que é que segue em termos formais? Portanto, a Comissão irá agora, no fundo, avaliar esse pedido que foi feito de adesão à União Europeia, irá, no fundo, divulgar depois uma recomendação apoiando ou rejeitando este pedido de adesão, mas depois, obviamente, o Conselho Europeu e o próprio Parlamento têm que se pronunciar também sobre isto. E ainda que a opinião fosse favorável em relação a esta adesão, que vai implicar, lá está, a unanimidade dos 27 Estados-membros, portanto estariam todos de acordo com a entrada com este pedido de adesão, depois iniciaria-se o tal processo de negociação, que é um processo realmente longo e que, no fundo, visa aproximar este candidato à família europeia, às regras, à legislação e às próprias estruturas políticas da União Europeia. Portanto, é um processo, de facto, como disse, complicado, demorado. E não acredita que seja acelerado pelo contexto eventualmente atual? Haver a possibilidade de criar aqui algum mecanismo de simplificação que permitisse, porventura, acelerar todo este processo. Agora, de qualquer forma,
Há aqui um aspecto interessante, é que a aceitação da Ucrânia como futuro membro da União Europeia abria as portas para o chamado instrumento de assistência de pré-adesão. Isto significa um apoio financeiro precisamente para fazer estas reformas que são necessárias nesse país. Portanto, abria aqui uma janela de financiamento que obviamente seria, desse ponto de vista, seria positivo para a Ucrânia. Mas, por outro lado, convém não esquecer aqui um outro pormenor, é que esta adesão acelerada da Ucrânia à União Europeia, como é que iria ser entendida pelos atuais países candidatos? Porque não vamos esquecer que nós já temos neste momento países que já formalizaram há muito tempo, em alguns casos, o seu pedido de adesão, que estão ainda num processo de adaptação, de reformulação, de realização das reformas que são necessárias para entrar na União Europeia e, portanto, esses já tiraram o ticket e estão ainda em espera. E, portanto, teria que também haver aqui uma apreciação por parte desses países que são já candidatos e perceber como é que tudo isto iria funcionar. Nesta altura também foram feitas muitas críticas em relação à atitude branda da União Europeia em relação ao regime russo e a Putin. Como é que vê essas críticas? São justas? Eu não acho que sejam justas. Eu acho que há aqui duas situações. Olhando agora para trás, mas é fácil. Agora, vendo esta situação, nós olhamos para trás e identificamos eventuais erros. Eu confesso que em 2014, com a invasão da Crimeia, por exemplo, se calhar, nessa altura, a atitude devia ter sido um pouco mais severa, mais robusta, uma resposta mais robusta. Se calhar, as sanções económicas que se fez nessa altura não foram suficientes, e efetivamente não foram. Se calhar nós deixamos algum ego crescer e alguma vontade de repetir aquilo que aconteceu na Crimeia em 2014. Bem, mas o mal está feito. Quanto a isso, não há nada a fazer, não vale a pena falarmos sobre essa situação. Agora, em relação a esta situação atual, também não estou a ver que solução é que haveria. Sim. Não faz parte do ADN da União Europeia andar em conflitos armados. Sim. E, como se sabe também, a Ucrânia não faz parte da NATO e, portanto, a NATO Sim. não vai intervir, os membros da Aliança não podem intervir militarmente em relação a esta situação. Portanto, a União Europeia fez aquilo que era possível. Numa primeira fase, com muito cuidado e apelando a todos os canais da diplomacia possíveis, não sendo possível, avançou para esta medida das sanções económicas, que são realmente severas e que têm bastante impacto e que acredito que vão resultar a prazo, que eu não sei dizer exatamente quando, mas que terão com certeza o seu efeito. E em relação à dependência, nomeadamente energética? Aí Marta, vamos ser práticos, temos que reconhecer que de facto a União Europeia facilitou nestes últimos anos alguma coisa. Isto já se notou, por exemplo, em relação à questão da Covid e em relação, por exemplo, à China, a nossa dificuldade de ter acesso a determinados produtos, porque entretanto, durante estes anos fomos produzindo tudo em países terceiros, ou muita coisa, e, portanto, ficamos mais dependentes. Já se percebeu que nós temos dependências num conjunto de matérias-primas, num conjunto de materiais, e obviamente nestas dependências, uma que ficou agora bastante flagrante é a questão energética, e portanto não se pode ficar presos ou dependentes do gás e do petróleo russo da maneira como nós ficamos. Creio que aprendeu-se a lição, não é? Neste momento há que trabalhar de forma muito célere para evitar esta situação e, no fundo, também lá está, vem dar razão à estratégia que a União Europeia já tinha definido e a atual Comissão em 2019 com o Pacto Ecológico Europeu, que não é só floreado e ambiente e preocupação com essas matérias, mas também incluía nessas matérias a resolução da dependência energética e uma aposta cada vez mais forte nas energias renováveis. Portanto, essa preocupação já existia de facto. E agora o que vai ter que acontecer é acelerar a aposta nestas energias renováveis, obviamente não só pela questão ambiental, mas também no sentido de reduzir esta nossa dependência energética. Uma situação a acompanhar, assim como vamos continuar a acompanhar também a crise humanitária que está gerada. Neste momento o problema mais grave. Só para termos uma ideia, em pouco mais de uma semana, nós já temos 1 milhão de refugiados. Isto corresponde àquela crise que nós tivemos na União Europeia em 2015, que achou-se que era um número exorbitante, e neste momento, em apenas uma semana, nós já atingimos esse valor de 1 milhão de refugiados. E, segundo as Nações Unidas, este valor pode ir até aos 10 milhões de refugiados.
Ainda que fosse o tal 1 milhão, é preciso que se tenha a dimensão dos números que nós estamos a falar. Isto é 4 vezes a população da nossa região. Todas estas pessoas refugiadas, sem casa, sem sítio para ir, sem apoio, do que quer que seja. Portanto, a situação é gravíssima. Uma tragédia, então, que estamos a viver. Marco Teles, uma nota final para falar do programa europeu relacionado com a atividade criativa. Sim, mudando de registro, porque a vida continua e, portanto, há aqui um programa que me parece muito interessante, que é o Europa Criativa. Portanto, é um programa da União Europeia de apoio exclusivo aos setores cultural e criativo. E, portanto, no âmbito deste novo ciclo que decorre agora, 2021-27, e que de resto tem um enquadramento financeiro de 2,4 mil milhões de euros, representa um aumento de 50% face ao anterior quadro. O Europe Direct Madeira, juntamente com os colegas dos Açores, portanto aqui numa estrutura, digamos, insular, e com o próprio Centro de Informação Europa Criativa, irá organizar agora no decorrer do mês de março 3 sessões online, portanto sessões gratuitas, qualquer pessoa pode se inscrever e assistir, uma no dia 10, uma no dia 18 e uma no dia 31, respectivamente a do dia 10 ligada à vertente cultura, portanto que abrange todos os setores da cultura e da criação. Depois, no dia 18 de março, o apoio aos órgãos noticiosos, portanto uma formação mais ligada, uma sessão mais ligada, obviamente, aos meios de comunicação social. E, por último, no dia 31, a vertente média, que abrange especificamente os setores audiovisuais e cinematográfico. Nestas sessões vai estar uma técnica do Centro de Informação Europa Criativa, onde irá responder a todas as dúvidas que as pessoas possam ter e onde serão apresentadas as linhas de financiamento, os critérios de elegibilidade, para a adesão a estas candidaturas. É um convite que se deixa aqui para quem estiver interessado. Inscrições no Europe Direct Madeira. Basta procurar no Google, nós facilmente encontrar a nossa página e está lá disponível. Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana.